E aí, pessoal? Eu quero começar esse vídeo já fazendo uma pergunta que pode ser um pouco polêmica, mas é necessária. Por que diabos existem prêmios de consolação? Sério, se por algum acaso você entrega esse tipo de prêmio para seus filhos, sei lá, para algum aluno, eu não tô te dizendo que é obrigado você parar e nem dizer que é burrice ou algo do tipo, eu não vou fazer isso aqui. Mas eu falaria que o ideal realmente seria vocês pararem com isso. Sinceramente, é uma coisa que nunca gostei. Pelo menos, particularmente, eu nunca gostei. Desde os meus 10 anos por aí, eu sempre evitei esse tipo de coisa. Eu sempre evitei ganhar esse tipo de prêmio. Claro que o ideal pra mim nem sempre é o ideal pra todos. Mas pensa comigo, por que diabos eu gostaria de receber um prêmio de participação se eu perdi uma competição, por exemplo? Eu não estou falando de uma corrida em que realmente ela é. Normalmente as corridas hoje em dia são feitas em prol de alguma coisa, então legal, todo mundo receber alguma coisinha ali por ter participado. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu disputar algo sério e eu receber um prêmiozinho, né? Obrigado por você ter tentado. Olha, é literalmente a mesma coisa que eu levar o fora de uma mulher e ela me dá um abraço. Após isso, tipo, sei lá, já que eu já lhe dei um fora, deixa eu te dar um abraço agora. Sei lá, não faz sentido. E eu venho com esse pensamento dessa vez porque tem uma fala de uma série que eu amo, Cobra Kai. Um dos senseis fala sobre esse tipo de coisa e como isso afeta as pessoas de certo modo. Eu tenho que dizer que eu concordo com a fala dele. Eu estava enterrado, esperando. Mas quando eu saí do buraco, o mundo não era mais o mesmo. Nossa sociedade ficou fraca. As crianças de hoje são mimadas. Elas ganham troféus de participação. Algo precisa ser feito. Alguém tem que intervir. Já chega de bajular. Tá na hora de atacar. Então, pensa comigo. O que ele fala é que depois de um tempo, as pessoas elas ficaram mais sensíveis a algumas coisas. E, sinceramente, eu entendo você não querer expor algumas crianças ou até adolescentes ao fracasso tão cedo na vida. Tipo, pode parecer algo muito bom, mas, sinceramente, e na minha visão, não é. A vida é dura e até bem injusta às vezes, mas precisamos encarar isso na nossa vida sem sentir ódio, inveja ou rancor daqueles que conseguiram prosperar de alguma forma, conseguiram conquistar alguma coisa. E tipo, qual é a melhor forma de passarmos por isso? Sinceramente, é encarando a derrota ou a glória muito cedo na vida. Eu não estou dizendo que você tem que só perder e é isso, não. Você tem que colocar o seu filho, você tem que se colocar numa situação em que você quer vencer, em que no final o seu esforço vai valer a pena porque você venceu outra pessoa que também se esforçou muito. Vencer e perder não é um defeito, não é um problema, é algo da vida. Então, tenta pensar nisso. Faz muito mais sentido a gente encarar isso cedo na vida. Ó, vamos trazer isso aqui para algo mais simples, não uma competição de karatê, por exemplo, mas algo simples, algo que acontece normalmente em escolas. Vamos supor que seu filho perdeu uma pequena disputa de matemática na escola. Ele chora porque perdeu e você, como um professor, como um pai, para parar de fazer ele chorar, dá um prêmio para ela também. Então, a criança que perdeu, ela também ganhou um prêmio. Olha que lindo, que lindo. Só que nesse momento, você criou uma ilusão para a criança que perdeu e também foi muito injusto com a vencedora. Pensa comigo, todo mundo é bom em algo. Então devemos receber incentivos bons sobre isso. Se uma criança é muito boa em cálculos, ou então ela é boa numa luta, boa no esporte, ela se esforça, estuda, treina, faz isso aí em casa, faz isso aí com outras pessoas, ele acaba até gastando com isso, para que quando ela for avaliada, quando tiver uma competição, ela possa conseguir concluir e ao chegar o momento de competir naquela habilidade em que ela foca boa parte dos seus esforços, ela vença, porque foi isso que ela fez. Ela disputou a vida inteira dela, ela disputou o tempo inteiro dele para poder ele ganhar aquilo ali. Então, tipo, ele treinou, ele se esforçou, ele foi atrás daquilo ali para poder ele ter uma
Não é nenhuma vantagem, mas é o esforço dele. E, sabe, você quando entrega aquele prêmiozinho de consolação para aquele aluno que chorou, você mostra que tanto faz o que ele se esforçou. Tipo, que ninguém é melhor que ninguém, só que, pensa bem, a questão de ser melhor, claramente, ninguém é melhor que ninguém. Não é porque você tem mais dinheiro do que tal pessoa que você é melhor que essa pessoa e vice-versa. Mas o importante é você verificar direitinho uma coisa. Se eu me esforcei para melhorar naquele esporte, melhorar naquela ação, naquela matéria, eu tenho que mostrar, eu tenho que saber que meu esforço, ele é justo, ele é bom. Eu tenho que mostrar, tipo assim, que eu me esforcei e eu ganhei porque eu fiz isso. Então o prêmio foi para mim porque eu fiz isso. E eu também tenho que fazer uma criança entender, um adolescente entender que perder faz parte da vida, mas que não é tudo. Que é esse um ponto que na própria série de Cobra Kai ele acaba enxergando lá na frente, né? Eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler para quem não viu. Mas ele acaba enxergando isso lá na frente, em que vencer não é tudo. Claro que vencer importa. Claro que vencer importa. Vencer é bem legal. Vamos ser sinceros. É bem legal. Então, temos que fazer com que a pessoa que quer vencer, ela se prepare para isso. Então, pô, eu adoro desenhar. Vou para um campeonato de desenho, eu enfrento uma pessoa que, nossa, tá ali há 6 anos desenhando já, e ela me esbagaça. O meu pensamento não é tipo, que injusto. Eu queria tanto ganhar, eu me esforcei ali por 6 meses e eu queria ganhar alguma coisa. O meu pensamento não pode ser esse. O pensamento tem que ser o seguinte: tá, ele tem 6 anos de prática, pois eu vou também treinar o suficiente, vou criar minha arte e vou criar meu estilo. Quando isso acontecer, eu posso enfrentar ele novamente e até ganhar. Tempo não quer dizer qualidade, mas tempo quer dizer conhecimento. Então, a pessoa que tem mais tempo, ela tem mais conhecimento porque ela está ali, mas seu esforço pode guiar você para a vitória. Então, o que a gente precisa fazer é criar guerreiros novamente. Pô, vamos ser sinceros, tanto homens quanto mulheres, tá ligado? Então, tipo, é criar pessoas que queiram vencer e que aceitem perder, quando eles julgarem ser justo, claro. Precisamos ensinar respeito, que é o principal, e devemos ensinar força com cautela. Então, a gente deve fazer com que essa nova geração entenda que a derrota também existe. Gente, eu falo isso porque eu já encarei muita derrota na vida, eu venho encarando frequentemente. E na minha infância, se eu não tivesse feito isso, eu tentasse entender que eu não ganhei aquilo ali porque eu simplesmente não me esforcei o suficiente, eu poderia estar muito mais frustrado do que eu estou agora. Eu estou frustrado pela situação, posso estar frustrado por uma situação, mas eu tenho ciência de que se eu correr atrás eu consigo pelo menos melhorar um pouco. Não estou dizendo que eu vou sair daqui rico. Então, eu não posso simplesmente ficar chorando ou ficar me reclamando porque eu não consegui fazer aquilo ali melhor do que uma pessoa que está fazendo isso há muito mais tempo que eu. É injusto, é covarde. Então, o que a gente deve fazer é entender que essa derrota também existe. A gente tem que aprender a perder para poder saber vencer. E que o principal seria sempre aprender com a derrota e melhorar constantemente para que a gente não perca. Não é tão difícil fazer alguma coisa que uma pessoa faz há 20 anos. Só que se você quiser fazer com a maestria que ela faz, você vai ter que se esforçar mais do que 15 minutos por dia. Você pode aprender a falar uma língua nova tão bem quanto uma pessoa que já fala ela há 2 anos. Porque ela começou do básico também. Ninguém nasce sabendo fazer nada. E não me vem com essa de que existe talento natural. Você dizer que uma pessoa tem talento natural é você ser um covarde. Você está fugindo da responsabilidade de um treino e está diminuindo o esforço daquela pessoa para ela aprender a desenhar. Não existe talento. Claro que pode ter alguma exceção em que é comprovado, mas enquanto não for comprovado, não existe talento. Existe esforço. E, gente, é um videozinho mais curto porque é esse o tamanho de vídeo que eu quero que tenha agora. Eu
demorei um pouquinho, eu passei por algumas mudanças, tanto de casa quanto de pensamento também. Eu quero voltar a fazer vídeos novamente, tipo, fiz 2 vídeos, eu tô falando como se eu tivesse feito mais que isso, mas pra mim eu deveria ter feito muito mais. E eu quero fazer isso aqui pra frente, não pra ganhar dinheiro, mas, de novo, pra eu colocar minha opinião aqui, sem parecer que eu sou um monstro, porque não é isso que eu quero parecer. De novo, é só uma opinião. Se você não concorda, comenta. Fala pra mim porque é que você acha que eu não tô tão certo. Eu não tô correto nessa minha informação e que sim, deveria continuar como tá porque tá indo tudo bem. Eu não sei onde tá acontecendo isso, mas eu quero que você tenha uma opinião diferente. Fala. Fala comigo. Manda nos comentários. Se quiser, pode até xingar. Eu prometo que eu não apago comentário nenhum, tá certo? Todo xingamento, querendo ou não, tem um pouquinho de sentimento ali. Então eu sou muito de boas com isso. Mas comenta. Comenta, sei lá, compartilha com os amigos aí. Vê em um Discord. Faz o que vocês quiserem. Eu vou continuar sem divulgar meus vídeos. Eu não vejo necessidade disso. Chegue em alguém que realmente precisa ver esse vídeo. Se você clicou, chegou até aqui, deixa aí o gosteizinho, sabe? Tipo, ajuda um pouco a pelo menos entender que você gostou do vídeo, já que eu não consigo mais ver quem não gostou, não é? Já que... pra quê, né? Pra que eu vou colocar pra um criador de conteúdo saber que alguém não tá gostando do vídeo dele? Então, se não gostou, não curte, mas pelo menos comenta, fala teu ponto, que pode ter certeza. Eu vou ler todos os comentários, até porque nem vai ter tantos. Vai ter o quê? No máximo umas 10, 11 views. Mas se você foi uma delas, eu te agradeço de verdade. E nos vemos no próximo vídeo. Eu espero que logo, quando eu tiver mais um pensamento pra fazer. E é isso, amigos. A vida é boa. Abrace ela. Tchau, tchau.